Shalom, bora maratonar na rocha, no nosso manual de instrução, trazer para nossas vidas o tempo, discernir os tempos que estamos. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do 17, está dizendo de um juiz, um julgamento do tempo que estamos vivendo. Agora, qual seria esse julgamento? Qual seria os sinais que nós estamos vendo? Nós estamos vendo cada vez mais a humanidade se rebelando contra a palavra. Nós estamos vendo guerras acontecer em todas as nações. Porque as pessoas pensam que a guerra está concentrada na nação israelita, mas não é, gente. A guerra está espalhada em todas as nações por conta das ideologias, suas paixões da confusão egípcia, a confusão mental, a confusão babilônica, que é uma ideologia que as pessoas amam os seus templos, amam as suas filosofias, ama as suas religiosidades, ama o seu jeito de usos e costumes, que é uma paixão da religiosidade. E aí muitos dizem que não sabe o que significa o julgamento, não sabe o que significa o juiz de Deus. E muitas pessoas falam assim: ai, mas Deus é amor, né? Engraçado, esse povo fica falando que Deus é amor, mas não vê o fogo consumidor. E esses falsos pastores, esses falsos profetas, trazendo fogo estranho para arrastar multidões com as suas ideologias, filosofias culturais e mundanas, fazendo do povo de Deus, dentro desses templos, de mercadoria, negócio. Sim, porque se você ver, se você meditar na palavra, você vai ver, você vai conseguir discernir aquele que está pregando a palavra do despertar, está pregando contra o sistema Baal. Agora, falando em sistema Baal, presta atenção. Esses lobos com vozinha de cordeirinho comemorar Baal nos dias que está chegando. O próximo mês romano está chegando aí. As datas do calendário romano egípcio está chegando aí. E você vai ver os falsos pastores mostrar quem são. Você vai ver os falsos pastores comemorar a rebeldia da Jezabel. Você vai ver os falsos pastores levantar altar, consagrar os seus templos e a multidões de povo que ele arrasta, arrastando pessoas para comemorar a mentira, a idolatria dos nicolaítas. Agora, esses falsos pastores, eles não conseguiram ainda discernir que as mãos deles estão sujas de sangue. Que estes tubarões usam essas pessoas como negócio, comércio para subir. Mas falso pastor e falso profeta, quanto mais você sobe, maior vai ser a queda. E aí nós vamos ver a queda desses falsos, com as suas ideologias, as suas filosofias culturais, arrastando multidões de pessoas para o inferno, onde eles estão, porque eles não querem ir sozinhos para o inferno. Quanto mais pessoas, quanto mais multidões ele arrastar para o inferno, melhor para eles. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que não meditam no manual de instrução são pessoas ignorantes e elas acreditam em tudo que dizem para elas, mas elas não querem meditar na lei, na Torá, para estar debaixo da graça, para estar com a cabeça descansando na pedra que é Yeshua HaMashiach, porque a pedra é quem derruba o gigante da tua vida. Como foi com Davi. Davi com uma pedra e derrubou um gigante. Por quê? Porque Davi descansava a cabeça na pedra. Davi era sereno e sossegado desde o início. Você vê que Saul perseguia Davi e Davi só fugia do mal. Mas quando ele falou assim, é a hora de derrubar gigante agora, com uma pedrada, derrubou o gigante. Aí eu falo para esse povo que está sendo arrastado por essa mentira, essa filosofia dos nicolaítas, dos midianitas,
filosofias que mata ser humano, que mata pessoas por conta de uma religiosidade. Eu pergunto para você, quando é, crente, que você vai acordar e dar uma pedrada na cabeça desses falsos enganadores, esses lobos, esses tubarões que faz de você comércio dentro dos templos dele, os templos que você está enchendo os bolsos dele, mas eles não tá nem aí para você, quer que você se lasque, quer que você se dane, porque você está em cativeiros emocionais. A tua vida está no cativeiro do inferno, por falta do conhecimento, por falta da sabedoria, e você não tem essa libertação porque eles não conhecem a Torá. E ainda sai da boca deles que o Velho Testamento já foi anulado. Jesus veio aqui e anulou o Velho Testamento. Engraçado, né? Engraçado, eu fico olhando para esse povo dentro desses templos, sendo arrastado por esses falsos pastores, que esqueceu de pregar a palavra. Por quê? Eles não conhecem a palavra, eles não conhecem a Torá. Eles criam uma filosofia e arrasta milhões de pessoas. Você pode ver nas redes sociais, daqui a pouco eles vão comemorar Baal. Eles vão comemorar as festinhas egípcias. Esse povo, eles vai cair, esses falsos pastores, esses falsos profetas, ele vai falar assim, mas na Bíblia não diz que é pecado comemorar o altar de Baal. Engraçado, né? Sabe por que você não achou na palavra de Deus? Porque você nunca meditou na Torá. Você não conhece de Gênesis, você não conhece Deuteronômio, você não conhece Êxodo, você não conhece nem os profetas, nem Ezequiel, nem Eliseu, nem ninguém. Esses falsos pastores, eles dizem que o que interessa para eles são a filosofia que eles criou para fazer de pessoas comércio, negócio, para fazer do povo mercadoria. E é isso que está acontecendo. E aí, quando nós pregamos a Torá, a palavra, eles acham que nós somos judaizantes. Engraçado, né? A palavra de Deus diz que o filho que não retornar para a casa do pai, esse é maldito dentro do chiqueiro dos porcos. E no Salmo 1 diz, não assenta na roda dos escarnecedores, nem sequer levanta mesa para eles, altares para eles, sai do meio desse povo rebelde. E as pessoas, elas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar, porque elas são prepotentes, arrogantes, e não querem deixar dos seus pecadinhos, sendo que Deus está mandando aviso com o julgamento. Se o filho na casa do pai está sendo consertado, que é Israel, imagina nós aqui, discípulo, judaizante. Você acha que não vai vir um conserto sobre cada um da humanidade, cada um que é humano? Você acha mesmo que os dias que estamos vivendo, que é dias de conserto, tempo de arrependimento, essa humanidade está cada vez mais rebelde, com seus pecadinhos, com seus pecadões, com as suas filosofias, na rebeldia da Jezabel, comemorando festinhas culturais do sistema pagão? Quando é que esse povo vai deixar das suas paixões mundanas? Quando é que seus pais vai parar de colocar os seus filhos pro velho pedófilo da roupa vermelha? Porque tem tanto crente que leva os seus filhos para visitar o velho pedófilo da roupa vermelha agora, nesse tempo, onde esse velho maldito deixa os filhos órfãos sem pai, deixa os pais sem os seus filhos. E esse povo não consegue acordar. E esses falsos pastores, esses falsos profetas subindo para o topo. Mas presta atenção, quanto mais esses falsos pastores, esses falsos profetas subir, maior é a queda deles. Porque eles estão fazendo do povo negócio e da vida deles uma Babilônia. Eles compram avião, carrão, casona, montam empresa, tudo fazendo do povo de Deus mercadoria. E o povo não consegue ver, o povo não consegue enxergar isso. O povo não quer voltar para a casa do pai, o povo quer continuar na Babilônia, esse povo quer continuar no Egito. E esses profetas de Baal, esses profetas da Jezabel, eles são umas víboras surdas, umas víboras surdas mesmo, porque eles não querem abrir o ouvido para ouvir a voz de Deus.
E ainda tem muitos que falam assim, eu vou fazer um congresso para ouvir você, para ajudar você a ouvir a voz de Deus. engraçado, a vida deles é uma vida de Baal, uma vida de filosofias culturais mundanas, e o povo vai para uns congressos desse. O povo não consegue discernir o que é de Deus e o que é mundano e o que é filosofia cultural da hipocrisia. Homens fúteis e inúteis, usando o povo, pisando na cabeça do povo como se amassa barro. E o povo está lá, seguindo esses glutões, o pecado da gula. Eles têm o pecado da gula, gula de todas as formas, né? Gula pelo dinheiro, gula pela comida amaldiçoada, porque Deus falou assim, não come, e eles vão lá e comem, e ainda oferece para o povo, assim, de bandeja, e o povo pega. Não é pecado não, não é pecado não, engraçado, né? Um povo que se prostitui contra a palavra de Deus, um povo prostituto na prostituição, e eles ainda não sabem o que significa a prostituição contra a palavra de Deus, a prostituição contra o seu próprio corpo, o pecado contra o corpo, contra a alma e contra o espírito. Esse povo estão em cativeiros, estão amarrados, acorrentados dentro de cativeiro, seguindo esses falsos com as suas ideologias. Gente, presta atenção. Tem uns que criam filosofias de anjos, filosofias de sonhos, filosofias de altar, não sei que lá das quantas, e eles não pregam a palavra. Não prega a palavra do conhecimento, não prega a palavra de libertação, não prega mais sobre o pecado, não prega mais sobre as consequências de cativeiros, não prega mais sobre a maldição. Esses pastores não pregam mais sobre a maldição e não diz para o povo qual a diferença de estar debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque eles também estão debaixo de maldição, os altares das filosofias. Por isso eles não têm o discernimento para dizer para você. Eles estão no pecado das idolatrias, das ideologias, da prostituição contra Deus. E o povo vai e segue essa corja de mentirosos, essa corja de falsos que deveria estar levando o povo para Sião, deveria estar levando o povo para voltar para o primeiro amor, deveria estar voltando o povo para ser judaizante. No entanto, está levando o povo está levando o povo, sabe para onde? Para o pecado, para o inferno, para as filosofias culturais mundanas. Está levando o povo de volta para o Egito, está levando o povo para a confusão mental. Quantas pessoas estão na confusão mental sem saber quem são, sem saber qual o seu propósito? E essas pessoas não querem acordar. Essas pessoas estão dentro do vale secos, né, de Ezequiel, como diz em Ezequiel. Você sabe que tem uma palavra também dizendo que até os ossos secos ele se aproveita. Os falsos pastores vestidos de cordeirinhos, eles se aproveitam até dos ossos secos. Até os ossos que estão lá no vale seco morrendo, esses falsos pastores ficam pedindo para você. É duas víboras surdas, uma dá, a outra dá. Esses falsos pastores que entram na rede social só para pedir, ai, me dá. E vai aquele monte de gente sendo arrastado. E aí, quando você vê, eles estão nas filosofias culturais. Eles não pregam mais a palavra contra o pecado. Eles passam a mão na cabeça daqueles que tá no pecado. Outro dia eu vi nos Reels aí uns falsos pastores dizendo que não é pecado. Ah, se você quiser fazer, pode fazer. Deus não vai te condenar. Engraçado, né? Eles estão dentro do fogo estranho, trazendo fogo estranho para matar o povo no fogo do inferno. E eles ainda não acordam. Sabe por quê? Porque ele quer te usar como mercadoria. Quanto mais esse povo estiver dentro do pecado, mais vai encher o cofrinho desses falsos pastores. Sabe por quê? Porque se eles pregam contra o pecado, se eles pregam contra a filosofia cultural mundana, ninguém vai ficar na rede social deles. E aí, sabe por quê? Eles comemoram. Ai, milhões de pessoas na minha rede social. Não sei quantas pessoas na minha rede social. Eu bati o recorde. 30 mil pessoas na minha rede social. Quando você vai ver, é um profeta de Baal. Quando você vai observar, é uma deusa da Asherá.
pregando a mentira, o engano, a filosofia cultural mundana, os hipócritas. São uns hipócritas, carregando o povo para a maldade infernal, carregando o povo para suas filosofias. Quantos aí que tem filosofias e as pessoas estão lá, doente, enferma, a confusão mental, doente da alma, presa no cativeiro do inferno, a vida não anda, não acontece nada na vida dessas pessoas e elas, no entanto, elas estão lá, dentro dos seus cativeiros. Umas pessoas que não sabem o que significa oração na terceira e quarta dimensão. Umas pessoas que não sabem o que significa deixar a vida profana e buscar santificar as suas vidas. Um povo que não sabe o que significa o ar do beabá, não sabe discernir um profeta de Deus na terra de um falso profeta, de um falso pregador com as suas ideologias. Sabe por quê? O povo não quer Deus. O povo quer a confusão babilônica. O povo não quer a cura, mas quer as pragas do Egito. Esse povo está atraindo maldição, atraindo a praga do Egito para suas vidas, e eles não querem acordar. Eles se recusam a deixar os seus achismos, as suas arrogâncias, as suas prepotências, mas querem as filosofias, as idolatrias e a morte teológica. Engraçado como esse povo tem paixão por morte teológica, pela morte da teologia. As pessoas amam a teologia, amam o engano, amam a filosofia do dragão, amam a serpente moderninha, mas no entanto, a palavra de Deus, a lei de Deus, eles odeiam. Quanto crente por aí que odeia a lei de Deus, que diz que a lei de Deus é o Velho Testamento e já foi anulado. Quantos boca de crente que já abriu para dizer que a lei de Deus é maldita. Engraçado, eu fico pensando, né? E aí fala assim, não, eu tô debaixo da graça, eu tô debaixo da graça. Quanta hipocrisia, quanta mentira, quanta mente travada. Quanta porcaria que eles engoliu. Quanto comida de porcos esse povo comeu, jogando pelos porcos, esses falsos pastores, esses falsos profetas, esses porcos no chiqueiro dos porcos. A vida deles é uma porcaria. A vida do falso pastor e do falso profeta não é difícil de você discernir. Não é. Você olha para a vida deles, você olha para o que eles comemoram, você sabe que eles não comemoram a festa para Deus. Mas você sabe que eles comemoram a festa do Baal. Você sabe que eles não vivem a doutrina de Deus, mas sabe que eles vivem a doutrina da ideologia cultural mundana, as filosofias criadas por homens. E aí o povo segue essas bestas, o povo segue essa mentira, essa morte. E esse povo são arrastados por meio das multidões e são presos na corrente infernal. E aí vem essa guerra de religiosidade, essa guerra de ideologia, essa guerra de filosofia. E o povo esquece que existe um Salvador, chamado Yeshua HaMashiach. Ah, mas eles não querem. Eles não querem. Não. Se falar em Yeshua HaMashiach, eles não querem. Eles não querem voltar para Israel. Sendo que Jesus é judeu. E aí as pessoas odeiam judeu. Eu fico pensando, engraçado, né? Como que esse povo odeia judeu? Como que esse povo odeia Israel e diz que é cristão, que é crente, que é evangélico, que é aquela patifaria toda? Engraçado, né? Que coisa patética é esse povo sendo arrastado por essa porcariada chamada sistema religioso da besta, sistema religioso do dragão. Esse povo se fazendo de besta dentro do chiqueiro dos porcos. E aí a serpente só vai comendo o pó, esse povo ignorante, porque o pó que a serpente come é o povo ignorante. A serpente se alimenta da ignorância da humanidade. E aí ela só vai se transformando no dragão cada vez mais. Esses falsos pastores, esses falsos profetas, eles não conseguem discernir. Eles não recebem a revelação da palavra.
Eles estão fora totalmente do profético, eles estão fora totalmente da revelação. A revelação é Jesus. Eles querem um falso Messias, eles querem um falso Jesus, eles querem um Jesus romanizado, eles querem um Jesus da mentira, do engano, da filosofias, da ideologia. Eles adoram colocar na casa deles e nos templos deles o símbolo da cruz, o símbolo da maldição. Jesus se fez maldito para nos salvar da maldição. No entanto, esse povo ainda tem o símbolo da cruz, o símbolo da maldição. Esqueceu que Jesus está vivo. Ele é a luz, ele é a menorá, ele é israelita. Esse povo mentiroso, enganador, está arrastando multidões. Eles não vivem a palavra. Eles vivem a mentira da ideologia. Eles vivem a hipocrisia e arrastam multidões. No entanto, essas multidões querem o quê? Quer ser enganada mesmo. Porque na palavra de Deus está escrito que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem está disponível para sair das suas vidinhas de mediocridade? Quem está disponível para sair dos seus pecadinhos, dos seus pecadões? Quem está disponível para parar de se prostituir contra a lei de Deus? Contra a Torá? Contra a verdade da palavra de Deus? São poucos, meus irmãos, são poucos que quer ser discípulo judaizante nessa terra, são poucos que quer viver na palavra. Esse povo quer viver na mentira egípcia, então deixa eles lá. Cada um com a sua religião, cada um com as suas guerras, cada um com as suas paixões mundanas e está tudo certo. Na palavra de Deus está escrito, Deus te deu o direito de você escolher, e você escolhe, ou você escolhe ser uma pessoa abençoada, ou você escolhe ser uma pessoa amaldiçoada. É simples assim. Agora, para você ter esse conhecimento do que significa tudo isso, você vai ter que meditar. Você vai ter que estudar. Você vai ter que meditar a Torá. Você vai ter que começar de Gênesis a Apocalipse. Para você conhecer você mesmo. Os 5 primeiros livros da palavra chama Torá. E o restante chama Brit Hadashah. É a lei e a graça. Quem anda na lei está debaixo da graça. Quem não anda na lei não tem a graça, mas tem a desgraça. Quanto povo que está na maldição e na desgraça, porque não quer deixar os seus pecadinhos, os seus pecadões, não quer deixar suas paixões religiosas, não quer sair de dentro dos templos da besta, o templo da serpente chamada Jezabel, a confusão mental. Quantos não querem deixar de ser profetas e pastores de Baal para seguir a verdade da palavra de Deus? É uma escolha. Aqui é uma escolha. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. É simples assim. Complicado, você sabe quem complica? Esses falsos pastores, esses falsos profetas que colocam jugo nas suas costas, principalmente nas costas das mulheres, com ideologias de vestimenta gospel. Engraçado, né? Fica parecendo um bando de prostituta dentro dos templos, rebolando, parecendo umas víboras surdas, ignorantes. Eu vou vestir a roupa gospel. Acorda, povo. Acorda. Porque santidade não é vestimenta, não é o jeito que você se veste, não é. Santidade é você obedecer a palavra, santidade é você deixar exalar os frutos do Espírito Santo na sua vida. Santidade é amor a você mesmo e amar os próximos. Santidade é você estar voltando para a casa do Pai. Santidade é você ser discípulo judaizante nessa terra. Santidade é você cumprir o propósito a qual Deus chamou. Deus não chamou ninguém para ser religioso. Deus não chamou ninguém para ser uma cobra rastejante dentro dos templos. Deus não chamou ninguém para ser uma víbora surda sendo enganado por falso pastor, por falso profeta. E aí as pessoas, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu chamado. Engraçado, né? Você vê a quantidade de tempo que a pessoa frequenta um templo religioso da besta,
um templo religioso do Satanás, um templo religioso da Jezabel, um templo religioso do Baal, um templo religioso das filosofias culturais mundanas. Mas Deus não quer. Essas pessoas não querem Deus na vida delas. Elas querem a religião. Elas querem ser umas víboras surdas dentro do sistema do dragão. Mas essas pessoas odeiam tudo que é Israel. Essas pessoas odeiam tudo que é judeu. Essas pessoas odeiam a verdade da palavra de Deus. Essas pessoas odeiam tudo que vem da Torá. Essas pessoas odeiam tudo que vem da lei de Deus. Essas pessoas odeiam Yeshua HaMashiach. Essas pessoas odeiam tudo que vem da graça. Eles não sabem o que significa graça. Estamos na dispensação da graça. Que graça, meu irmão? Que graça? Se tu ainda está comemorando Baal, se tu comemora a festinha para Baal, qual é a graça que tu tá? Fala aí, meu irmão. Diz aí. Que graça é essa que você está se você comemora Baal e se prostitui contra a palavra de Deus? Você é uma rapa no chiqueiro dos porcos, comemorando festinha para Baal. E todo mundo sabe o que é festinha de Baal. Todo mundo sabe o que é festinha cultural. Todo mundo sabe o que é festinha da ideologia fútil e inútil. Todo mundo sabe o que é comemoração fazendo do povo de Deus negócio e comércio. Todo mundo sabe o que é que os falsos pastores fazem do povo de Deus mercadoria em cima dessa terra. Não se faça de inocente. Não existe mais ser humano inocente para dizer que não sabe ou que não sabia. Ou ficar inventando coisas das suas ideologias, os seus achismos. Essa palavra aqui é para você desconectar do profano e você conectar com Deus. Essa palavra aqui é para você despertar, para você parar de seguir esses falsos profetas, esses falsos pastores enganadores, porque eles não querem ir para o inferno sozinho. Portanto, eles querem arrastar multidões para o quinto dos infernos, que é para onde eles estão indo. Sabe por quê? Porque eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender. Eles preferem ir para o inferno junto com o dragão, com a besta, com os falsos profetas, mas eles não vão se arrepender, porque eles acham que eles já estão no topo e eles não precisam de Deus na vida deles. Eles precisam das suas ideologias fúteis e inúteis. E aí eles falam versículo bíblico para enganar pessoas, arrastar multidões. No entanto, esse povo, essa víbora desse povo, essas víboras, não querem se arrepender, não querem também. No entanto, meu irmão, o juízo de Deus está acontecendo. O julgamento está acontecendo e a humanidade não quer acordar. E aí, quando vier as pragas do Egito, vai caçar o quê? Vacina? O governo não dá vacina no povo. O governo não dá remédio para os povos. Engraçado, né? E o pecado que te achou, você não olha, não? E o pecado que te achou vai te jogar no quinto dos infernos, você não acha, não? As maldições do Egito é o pecado, é a teimosia, a rebeldia, as doenças que chama as pragas do Egito, é o pecado que você adquiriu, é a maldição que você atraiu para sua vida. Acorda, povo, acorda, humanidade, tá na hora de acordar, tá na hora do filho pródigo voltar para a casa do pai, tá na hora desses filhos pródigos dentro do sistema religioso Baal voltar para Israel. Se você não amar Israel, você é maldito em cima dessa terra. Se você não buscar paz para Israel, você é uma pessoa amaldiçoada em cima dessa terra. Você está dentro das maldições. Essa é a realidade. Nós pregamos a realidade da palavra de Deus. É para aquele que quer. Não é para todos. Não é. É só para aquele que está disponível. Porque Israel está sofrendo, Israel são nossos irmãos que estão na casa do Pai, que estão sofrendo. Imagina o que está preparado do julgamento que está vindo para um povo que está no sistema Baal. Para um pouco e analisa, para quem tem cérebro, está na hora de pensar, está na hora de raciocinar e enxergar a realidade.
Não pensa que a guerra está concentrada em Israel, não, meu irmão. A guerra está concentrada em todo o povo, em todas as nações. Se você não voltar a sua vida para você ser um israelita, você está ferrado, lascado dentro das maldições egípcias. E cuidado, o pecado vai te matar. O teu pecado é o que te mata. O teu pecado é o que te joga no inferno. A sua rebeldia é o que atrai a maldição e as pragas do Egito para a sua própria vida. Acorda! Porque os juízes de Deus está acontecendo, o julgamento está acontecendo. Só não vê quem não quer, só não acorda quem não quer, só não sai de dentro dos vales de ossos secos da morte porque não quer. Porque a teologia é a morte e só não sai quem não quer. Shalom, shalom. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do nosso eterno Criador. Shalom.